Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Amanda Gabriela, sou professora da Escola Técnica Particular ETP aqui na unidade de Gravatá. Sou enfermeira, pós-graduanda em saúde mental, dependência química e saúde coletiva. Hoje é nossa aula 5. Nós vamos dar início ao sistema respiratório, que foi a nossa última aula em sala de aula. Então, nós vamos revê-la e fazer um breve exercício de fixação dela. O sistema respiratório, também conhecido como SR, ele possui duas vias, as vias intraéreas e as vias superiores. As vias superiores é tudo aquilo que vai demandar o ar respirado da superfície, né? E tudo que vai entrar, que tem como função umidificar e aquecer todo o nosso sistema respiratório. E os principais gases são aqueles que a gente viu no sistema cardiovascular, que são os mais presentes também em todo o nosso organismo, que é o O2, o oxigênio e o CO2, o dióxido de carbono. Então, o sistema respiratório nada mais é do que órgãos que são responsáveis para reproduzir a respiração externa e para conduzir essa respiração para todo o nosso corpo e fazer com que esses órgãos vitais conduzam também esses gases primordiais para a nossa circulação. Então, o sistema respiratório, ele é dividido em duas porções: a porção condutora e a porção respiratória. A porção condutora, por si só, ela mesma já diz, ela vai conduzir alguma coisa. Então, quando nós tratamos de conduzir, a gente pensa no meio externo, que vai conduzir para o meio interno os gases, né? E o respiratório é o fim desse trajeto, onde esses gases vão chegar e como eles vão ser desenvolvidos lá dentro dos lóbulos pulmonares. Então, a função condutora é tudo que vai fazer com que esse ar chegue até os lóbulos pulmonares, né? Então, a função condutora, ela vai tratar das fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Já a porção respiratória vai vir os brônquios, os bronquíolos, os ductos alveolares e os alvéolos. Então, agora a gente vai subdividir. Na porção condutora, a primeira e principal, né, é as fossas nasais. Ou seja, essa nossa cavidade nasal que a gente vê de meio externo, que são duas cavidades que a gente possui, né? Duas cavidades paralelas em um mesmo espaço, só com um atrito entre eles, que vão dar origem às narinas, que contém por si só aqueles peluzinhos que faz com que a gente possa reconhecer as substâncias que vão entrar em nosso sistema respiratório e poder excretá-las novamente para o meio. E são também responsáveis por um de nossos sentidos, que nele a gente fala do olfato. Temos o muco ou a mucosa. O que é o muco ou a mucosa? É como se fosse uma glândula de proteção que nós temos. Ou seja, é justamente esses pelos que a gente tem em nossas fossas nasais que produz muitas vezes uma substância viscosa, levemente amarelada, que é denominada de muco, que faz qual a função dela? Lubrificar, né? Lubrificar a mucosa, proteger, fazer como se fosse uma camada de proteção e que a gente possa reconhecer que ali existe algum corpo estranho. Logo após, a gente vai
dá um encontro à faringe, que ela está presente no sistema respiratório e no sistema digestório, porque ela está situada anatomicamente perto da cavidade nasal, bucal e da laringe. Então, por isso que ela vai estar presente tanto no sistema respiratório como no sistema digestório. A faringe, ela ainda subdivide-se em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, que são ligações dentro do sistema com outras funções anatômicas que faz com que esse ar possa passar por dentro dessas ligações e cada uma com suas determinadas funções. A nasofaringe, como visto, naso vem do sufixo nariz, certo? Faringe, da faringe em si. Então, ela se comunica através das coanas. E o que é as coanas? Justamente esses espaçamentos nasais nossos, né? Orofaringe, então, oral com faringe, boca e faringe. Então, faz essa comunicação através do istmo, que fica proximal à faringe e a parte oral do nosso organismo. E a laringofaringe é quando a laringe está perto da faringe, que já vai fazendo aquele caminho para a traqueia, onde se comunica principalmente pelo esôfago, separando aí o trato digestório da questão respiratória. Na naringofaringe, a gente ainda vai ver justamente essa parte que é quando a laringe está ligada com a laringe, que são separadas pelo esôfago. E daí é quando vai começar toda a construção do sistema respiratório. Ou seja, todo aquele caminho que o ar percorre até chegar nos lóbulos pulmonares. Então, a principal ligação entre a laringofaringe é justamente quando a laringe se encaixa com a faringe e faz com que esse caminho do ar possa ser conduzido em função promotora de ar e de outras funções, como a deglutição, porque por estar perto do esôfago, a laringe também vai participar um pouco dessa questão do aparelho digestório e vai ajudar nas pregas vocais. Ou seja, naquela questão de quando a gente fala, as nossas pregas vocais contraem e descontraem em um tecido cartilaginoso fino de músculo liso. Já a traqueia parece, como eu disse a vocês em sala, aquela questão de um cano cheio de ondas, né? Que é um tubo cilíndrico. Ele é um tubo cilíndrico grande, de até 16 centímetros, localizado entre essa ligação da laringe, né? Começa pela laringe, ele está em principal contato com a laringe e depois ele vai enraizar assim pelos brônquios. A principal função da traqueia é realmente levar esse ar para o organismo, né? E verificar esse ar, como ele está sendo. Se ele está sendo umidificado, lubrificado, se há alguma impureza. Tanto é que dentro da traqueia, quando ela vai fazer esse caminho de V para os brônquios, existe uma porção chamada carina. O que é carina? É que ela está presente na bifurcação anatômica, que é quando a gente vê que vai subdividir a traqueia para daí dar origem aos brônquios. Ela reconhece corpos estranhos e vai expulsá-los. Tanto é que às vezes a gente engole alguma coisa ou
ou começa a passar mal e não sente dor em questão do estômago. A gente sente uma dor mais aqui, perto, próximo ao diafragma, como se fosse alguma coisa querendo expulsar. Então, é a Karina que está reconhecendo que ali tem algum corpo estranho e precisa expulsá-lo para que esse corpo estranho não vá para os brônquios e não possa prejudicá-los. Então, falando da traqueia, a carina, nessa bifurcação entre traqueia e carina, a gente vai adquirir os brônquios, que daí vai surgir o brônquio esquerdo e o brônquio direito. O brônquio esquerdo, ele possui 2 lóbulos, com 9 segmentos, superior e inferior. Já o brônquio direito, ele possui 3 lóbulos, com 10 segmentos, superior, médio e inferior. O brônquio do seu lado direito, ele possui um sangue rico em oxigênio. Já do seu lado esquerdo, ele possui um sangue pobre em oxigênio. E daí, quando ele vai chegar pelos bronquíolos, que vai estar coberto dos capilares alveolares, que como a gente viu no sistema cardiovascular, a questão dos capilares é realmente proporcionar essas trocas gasosas. A gente vai ver que ali na captação dos gases, ele vai fazer com que esse sangue pobre e rico em oxigênio, ele seja mandado gradativamente na mesma quantidade, para que assim os brônquios fiquem bombeados de sangue puro e venoso. Agora a gente passa a falar em bronquíolos, né? Porque o brônquio a gente tem como um tronco, vamos subdizer assim, que o brônquio é como se fosse um tronco e o bronquíolo é como se fossem suas raízes, ou seja, ramifica e forma-se aí uma árvore pulmonar, que é também a parte final dos brônquios, que tem a principal função em transportar o ar para os alvéolos. Os alvéolos são pequenas bolsas que fazem com que contrai e se dilate na maneira que a gente inspira e expira, que é onde ocorre a hematose. E o que é hematose? Hematose é a troca gasosa. E a gente vê quais são os gases presentes no nosso organismo. O2, oxigênio, e dióxido de carbono, CO2. Então, quem vai ser responsável por isso? A hematose, que é responsável por toda essa troca gasosa dentro dos nossos alvéolos. Os brônquios terminais, que são aqueles que não ramificam mais, ou seja, aquelas árvores pulmonares, né? Eles só dão origem a cerca de 20 bronquíolos terminais, ou seja, ali acaba. E os brônquios respiratórios, eles vão se situar entre os terminais e os alvéolos pulmonares, com que são muito semelhantes, e daí vão continuar essa enraização e produzir os alvéolos e proporcionar essa troca gasosa cada vez mais presentes, ajudando assim os capilares sanguíneos e essa nossa respiração, inspiração nessa troca de gases. Então, na segunda parte, a gente vai ver a porção respiratória, certo? E o que é a porção respiratória? É justamente aqueles lóbulos pulmonares que a gente sempre fala, os ditos pulmões, né? Que é levado o ar pela traqueia, que existe a carina, que vai produzir os brônquios, daí dos brônquios os bronquíolos, daí dos bronquíolos os alvéolos, e daí então origem a toda aquela cavidade pulmonar que a gente conhece, né? Como a gente viu, no lóbulo esquerdo só existem 2 lóbulos, né? Ou seja, 2 divisões, o superior e o inferior. E o lóbulo direito existe 3, o superior, o médio e o inferior, que é o que se mostra em questão de lóbulos e da anatomia pulmonar, certo?
É responsável exclusivamente por nossa respiração, fornecendo oxigênio e removendo dióxido de carbono, que é o CO2. Então, quando a gente respira, a gente está fornecendo o quê? Oxigênio, O2. E quando a gente expira, a gente está removendo o dióxido de carbono, CO2. Respirando, O2. Expirando, dióxido de carbono, CO2. Então, esse ar, todo esse ar inalado, ele passa através da traqueia, que é onde existe o caminho de toda essa passagem de ar, certo? Que vai se subdividir em 2 tubos. No meio dessa ramificação, a gente vai encontrar a carina, que daí vai derivar os brônquios. Cada brônquio leva a um pulmão dos lóbulos direito e esquerdo, com o esquerdo com 2 lóbulos e o direito com 3 lóbulos, se subdividindo em bronquíolos e terminando em alvéolos pulmonares. O tecido que vai revestir todo esse pulmão se chama pleura, que é uma parte serosa que reveste, né, a cavidade torácica entre os pulmões, que a gente viu que na caixa torácica a gente tem o corpo do externo, logo após o corpo do externo vem os lóbulos pulmonares, depois o miocárdio, e daí a gente vai para outros órgãos vitais, como o sistema gastrointestinal, sistema geniturinário, e por aí a gente vai estudando. Como eu sempre gosto de falar para vocês, a gente sempre vai dar uma ênfase em patologias, né, de alguns sistemas. E dentro desses sistemas nós temos doenças sérias, que a gente está vivendo uma pandemia, por exemplo. E também já existiram outras doenças em dados epidemiológicos, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, como a tuberculose, por exemplo. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge também órgãos-alvos, que a sua principal rede de transmissão são as vias aéreas, e a doença é causada pelo micobactério tuberculose ou bacilo de Koch. Como a gente vai reconhecer essa tuberculose? Em uma febre vespertina, ou seja, uma febre tardezinha, entre as 4h30, 5, 5h30. Tosse constante por mais de 15 dias. Tosse com presença de sangue. O que vai se reconhecer se a pessoa tem ou não tuberculose. O exame do escarro é o principal exame, né? Assim que a pessoa acorda, escarra naquele potinho de coletor, né? O primeiro escarro do dia. E daí nós vamos enviar para o laboratório. Tem o exame com o viral ativo, que é quando a gente coloca esse vírus ativo intradérmico, e daí que vai perceber se existe ou não esse bacilo presente na pessoa, né? Que ele vai reagir de acordo com os centímetros na pele. Também com raio-x do tórax, para que a gente possa dar uma olhada no pulmão, ou seja, na progressão, para ver se tem alguma lesão e etc. Pode ver a bronquite, ou seja, que é a bronquite, a inflamação, quando a gente tem o sufixo "it", né? A gente tem como inflamação, que são esses canais que conduzem o ar até os brônquios, e esse muco, que é altamente vascularizado, né? Ele para de se eliminar e comprometem algumas vias respiratórias. E esse acúmulo de músculo ou de secreção faz com que eles fiquem permanentes dentro desses brônquios, onde continuam inflamados e contraídos, provocando principalmente a tosse. Em algumas crianças, essa bronquite pode evoluir como uma pneumonia. E já que a gente está falando em sistema respiratório, em patologias, nada mais justo do que a gente falar
sobre o coronavírus ou Covid-19. Então, a gente vê que o Covid-19 é uma pandemia. Então, qual a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Surto, a gente vê diversos casos na mesma região. Um exemplo, dengue. Gravatá está com surto de dengue. Um exemplo. Então, naquela área, ou seja, naquele município, a gente está com surto de dengue. A epidemia, a gente já vê diversos casos a nível municipal, estadual ou nacional, que a gente pode tratar da tuberculose, por exemplo, assim que ela estourou, né? E a pandemia é diversos casos em todo o mundo. Então, todo mundo é assolado por essa patologia, né? A nível mundial, nível nacional, nível municipal, estadual. Então, ela toma realmente conta de tudo. Há alguns dados epidemiológicos que já existem várias mortes em vários países, né? E todos os dias os números aumentam gradativamente e é bem assustador isso, porque por mais que a gente tenha muitos cientistas, porque a nível mundial a gente vê vários países procurando uma cura, procurando vacina, procurando medicação, mas a gente ainda não conseguiu. Assim, eu não lembro da data concreta da nossa aula de sistema respiratório, mas nessa aula de sistema respiratório a gente viu alguns dados de Pernambuco, em questão de Pernambuco, né? Do nosso estado. E nós tínhamos 18 casos suspeitos, 2 confirmados e 23 descartados. E 18 pessoas hospitalizadas. Hoje, no dia 3, vou falar aqui a data para a gente não se perder, feito foi da última aula, nós temos 136 casos confirmados, 17 em recuperação e 10 óbitos. Minha gente, a gente tinha 18 suspeitos. Hoje a gente tem 136 confirmados. Vocês têm noção do tanto que estourou? Não fazem não faz 3 semanas, eu acho, que a gente tá nessa questão dessas videoaulas. E o tanto que isso já cresceu, né? Então, tanto que é importante a gente se cuidar, a gente tomar todas essas precauções. O uso de máscara apenas para quem tem problemas respiratórios ou está com gripe, com sistema de doenças respiratórias, profissionais de saúde que tiverem contato com os pacientes ou em sala com pacientes, usar esses EPIs, que são luvas, capotes, propés, toucas. Usar e abusar da lavagem das mãos, né? Que a gente fala muito em álcool gel. Álcool gel a gente precisa usar, sim, mas a principal é a lavagem das mãos. O álcool em gel é quando a lavagem de mãos não está disponível, né? Quando a gente tem uma pia sempre do nosso lado para ficar lavando as mãos. Então, daí nós utilizamos do álcool em gel. Mas não é um descarte da lavagem de mãos com água e sabão, né? Então, bem, minha gente, é isso. Essa é a nossa aula 5 de sistema respiratório. A próxima aula, possivelmente, vai ser uma aula que a gente ainda não vai ter visto em sala, mas a gente vai tentar dar um jeito aqui para que a gente desenrole essa bronca e que todos saiam satisfeitos e prontos, né, para uma futura prova, para uma futura avaliação. Vou seguir também com uma fichinha de exercício de fixação para que vocês possam fazer durante o final de semana. E é isto.